vocês que realmente mulher, eu gosto dessa palavra, porque mulheres, existem muitas, mas aquela mulher que chega, que se impõe na medida certa, porque agora virou moda, empoderamento. Não tem nada a ver. Tem a ver, sim, uma mulher de fato e de direito. E essa eu sei que o é. Por isso, toda hora, estou indo buscá-la para trazê-la no nosso programa. Vocês pedem e eu vou atrás. Doutora Glória Heloísa, juíza da infância e adolescente e idosos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Celeste. Muito obrigada pelo convite, por poder participar do seu programa. Que não é meu, é nosso. Sim, o nosso programa, que é um programa de muita divulgação e muito importante para a nossa sociedade. Isso, é bom que quando nós temos as palavrinhas maravilhosas, como mulher, como a senhora, isso aí é uma delícia. Porque a senhora sabe que fala assim, mulheres, não, tem mulher e mulheres. Não é assim, doutor? Tem mulher. Mulher de fibra. Na minha maneira de ver, é assim, a mulher que chega, ela sabe se impor, ela sabe o seu lugar, ela não chega chegando, não, ela não é mulheres. Está naquele contexto, mulheres, não. Mulher. No caso, a senhora que marca uma presença bonita. Obrigada. E mais, ajudando a sociedade. Essa é uma missão muito importante na minha vida. Poder, através da minha profissão, fazer a diferença na vida daquele que necessita. Através da informação, através da aplicação da justiça, com qualidade e com celeridade. E uma jovem juíza. Isso eu agradeço. Eu já vou começar. É quente, doutora. Então vamos lá. Doutora, em que ambiente o feminicídio ocorre no contexto brasileiro? Bom, Celeste, infelizmente, o mapa da violência dentro do estado do Rio de Janeiro, e por que não dizer dentro do Brasil, chegou à conclusão de que o feminicídio, que é aquele homicídio praticado contra a mulher em decorrência do seu próprio gênero, da sua própria condição de mulher, acontece, na sua grande maioria das vezes, dentro do ambiente doméstico e familiar. Ou seja, dentro do seu núcleo de família, e praticamente o autor deste crime é, na realidade, aquele que possui uma relação próxima de afetividade com ela. Nós temos um cenário muito particular e diferenciado em relação a outros países, a outros lugares do mundo, onde o feminicídio efetivamente existe, e a gente verifica, na verdade, que a ocorrência nesses lugares se dá por conta tão simplesmente do gênero, mulher, mas nós temos verificado aqui no Rio de Janeiro um aumento crescente desse tipo de crime, desse tipo de homicídio, que é justamente de se matar pelo desprezo, né, da figura da mulher. Então, nós temos que, de uma certa forma, combater esse tipo de delito e, através, obviamente, da divulgação, né, da legislação existente, mas, sobretudo, da valorização da mulher. Eu costumo dizer, porque sempre me fazem esse tipo de pergunta, olha, então quer dizer que a mulher agora, por conta da alteração da legislação, que trouxe a figura do feminicídio e a Lei Maria da Penha conferiu à mulher muitos poderes, a mulher agora é uma superpoderosa porque não se fala mais numa legislação específica para homens. Essa é uma visão um pouco distorcida, sabe, Celeste? Porque, na realidade, culturalmente falando, dentro do nosso cenário social, a mulher, ela sempre foi vista como um ser, né, um ser humano, que não tinha certa capacidade. E isso é verdade por conta dos nossos registros históricos, onde nós sabemos que a mulher, a determinado momento, não podia votar, onde a mulher, quando ela se casava, ela na verdade, integrava o poder do seu próprio marido, poder marital. E a gente verificou que, com o longo dos anos, né, com a evolução do direito, mas, sobretudo, com a evolução da sociedade, a mulher conseguiu ganhar o seu destaque dentro da sociedade. E a Constituição Federal de 88 é um marco
nessa igualdade entre homens e mulheres. Nós temos hoje uma legislação federal, que é a nossa legislação máxima, que é a Constituição, que proclama que todos os seres humanos, ou todo homem, e homem no sentido de gênero, homem e mulher, possui a mesma igualdade dentro do nosso cenário social e político e econômico. Mas, infelizmente, essa questão cultural da mulher ter sido compreendida como objeto, como um ser de posse, como uma pessoa que, na realidade, não podia se expressar, ainda continua manchando a nossa sociedade. E, infelizmente, a prática desse tipo de homicídio, digamos assim, o volume crescente dessa prática de homicídio nos faz ter a ideia de que, apesar dos avanços da sociedade, dos avanços da legislação, o homem, né, ainda não compreendeu exatamente o papel da mulher dentro desse cenário. A mulher é um ser humano idêntico ao homem, possui obrigações e possui direitos dentro do mesmo patamar de igualdade. Por que será que hoje nós estamos dando ênfase a esse tipo de delito? Simplesmente porque, apesar do novo milênio, apesar de todas essas igualdades, nós continuamos a verificando que a mulher não está dentro do mesmo nível de igualdade, pelo menos a ótica não é essa. Então, a lei protetiva, ela surgiu simplesmente para equilibrar as relações dessa mulher que está sendo vítima desse tipo de violência dentro do próprio cenário familiar e doméstico. Então, ela muitas das vezes, presa afetivamente com o seu parceiro, ela não consegue romper essa cadeia de vinculação. E aí, quando a gente observa isso, a gente fica muito triste, porque a gente observa que a mulher ela não consegue se compreender e se ver como um ser humano forte, que tem a capacidade de se proteger. Então, na verdade, não é que a mulher seja, digamos assim, uma pessoa que deva ter mais proteção que o homem. Não. É porque o tipo de homicídio, os homicídios em geral dentro da nossa cidade do Rio de Janeiro, estão crescendo. E esse crescimento, de acordo, obviamente, com as denúncias que se tem, se dá dentro do ambiente familiar contra a própria mulher. Por isso, esses dois tipos de instrumento protetivo. Bem, direitos e deveres andam lado a lado. Sim, é por aí. Não é assim que nós temos que perceber as coisas e caminhar? Sim, sim, com certeza. Porque não dá realmente, não dá para ficar mais nessa de que a mulher tem que ficar sempre submissa, não. Como eu também não acho, doutora, que a mulher tem que exigir além. Não, eu acho que temos que estar lado a lado. Lado a lado. Eu acho que é por aí. Quando começar realmente a existir esse respeito mútuo, eu acho que as coisas caminham, doutora. Em 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, muitas medidas protetivas foram disponibilizadas. Mas muitas pelo mulheres aplicador. morreram com essas medidas. Mas isso tem muito a ver com a própria mulher que não enxerga que ela é capaz de ser vítima, com a falta, com a banalização desta situação. Então, nós verificamos o seguinte: a lei existe, ela precisa ser cumprida e a mulher precisa compreender que ela não pode se colocar numa situação de risco. Sabe por que isso às vezes acontece, Celeste? Porque até a mulher conseguir romper esse vínculo de silêncio e ir para o judiciário, pedir essa proteção, ela já passou por um ciclo de violência muito grande. Terrível. Muito, porque ela não acredita que o seu parceiro, que aquele homem que ela possa fazer. Então, hoje em dia, as delegacias especializadas, os profissionais que lidam com esse tipo de situação, procuram, em primeiro lugar, esclarecer para essa mulher que uma ameaça qualquer, a sua violação de direitos, tá? Seja ela a própria integridade física ou intelectual ou psicológica, já é um sinal vermelho de que amanhã ela poderá ser efetivamente vítima desse feminicídio. Então, em primeiro lugar, nós temos que acreditar que esse tipo de violência é possível. Em segundo lugar, a mulher precisa acreditar que
se ela buscar, no momento certo, romper com esse ciclo de violência, pedindo ajuda às autoridades, à delegacia, ao judiciário, ela vai conseguir romper este tipo de violação, de violência. O fato é que a lei que trata dos crimes hediondos também sofreu uma alteração na medida em que o feminicídio foi qualificado como sendo crime hediondo. Então, assim, a legislação brasileira, ela possui a reprimenda, né, uma reprimenda qualificada à altura desse tipo de violência. Agora, o que nós precisamos compreender é que nós não podemos banalizar a oitiva dessa mulher. Quando essa mulher chega na delegacia, quando ela chega efetivamente na sala de audiências, quando ela chega efetivamente pedir ajuda, nós temos que ter um sinal de alerta, porque ela já passou por muitas violências. Um minutinho só para mim, doutora, só um minutinho. É um pé lá, outro cá, uma aguinha, nós já voltamos. Vamos lá. A que horas, então, a mulher dá aquele clique de que não vai consertar? Porque esse negócio que tomou uma sova, aí chega na delegacia, ela acha que vai, só por ter levado o homem lá, ela vai mudar esse homem? Eu não acredito nisso, doutor. Então, Celeste, quando é que dá o clique? A gente observa que esse tipo de violência é uma violência doméstica, é uma violência intrafamiliar, é uma violência que tem vários matizes, várias causas. A mulher, quando consegue romper esse vínculo de silêncio, quando ela resolve denunciar que, de alguma forma, ela foi violentada, ainda que fisicamente, com um tapa ou um puxão de cabelos, quando ela consegue se libertar e entender que ela efetivamente é um ser humano e que ela precisa ser valorizada, é o momento ideal. Mulher, quem ama não mata. Quem ama não violenta. Muitas das vezes a gente observa que porque a mulher tem filhos com o agressor ou porque ela depende financeiramente deste agressor, ela fica um pouco assim com medo, né, de denunciar esse tipo de situação. Um minuto, doutora, mas aí eu já não estou mais do lado dessa mulher. Porque, medo por quê? Doutora, tem muito tanque com roupa aí para se lavar, tem muita limpeza para se fazer. E se eu estou sendo ali espoliada, se eu estou sendo aí pisoteada, eu vou à luta. Eu não posso ter medo, porque eu tenho 2 filhos, vou trabalhar. Certamente. Eu conheço muitas mulheres, doutora, que têm 4, 5 filhos e ela sustenta sozinha. Por quê? Quando ela apanhou a primeira vez, ela falou, não quero, amo, mas não vou, não quero mais. Perfeitamente, e foi a luta, perfeitamente. Doutora. É justamente isso, Celeste. Ela tem que compreender que nenhuma dessas causas, afetividade, medo de perder a sua condição financeira, medo de prejudicar a condição que os seus filhos possuem, podem, na realidade, servir para que ela permaneça em silêncio. Porque todo ser humano, né, tem, obviamente, a possibilidade de promover o seu sustento. Então, o que nós temos que dizer para esta mulher que está sofrendo qualquer tipo de violência é que ela é capaz de produzir, ela é um ser humano e, enquanto ser humano, ela pode ser incluída dentro da sociedade como alguém que produz, que desenvolve qualquer tipo de atividade laborativa. E mais do que isso, ela tem a ajuda dos órgãos públicos para ser inserida, por exemplo, em um trabalho. Ela tem, digamos assim, o órgão público responsável, na é verdade, para protegê-la no que diz respeito ao seu desenvolvimento psicológico, porque ela fica tão abatida que ela tem medo, e o medo é um sentimento que paralisa. Então, o que nós precisamos, em primeiro lugar? Qual é a melhor pessoa para frear esse tipo de violência? A própria mulher que está sendo vítima dessa violência, promovendo o quê? A denúncia, dizendo que eu sou um ser humano e necessito de respeito. Não é pelo fato de que o agressor é o pai dos meus filhos e, obviamente, traz o provento para o meu lar que ele pode efetivamente me violentar sexualmente, psicologicamente. Não. Então,
o primeiro, digamos assim, a primeira pessoa que pode combater esse tipo de violência é essa própria mulher. Às vezes, nós observamos, dependendo do grau de violência, que essa família passa por uma reestrutura familiar. Então, tanto o agressor como o agredido, a vítima, passa pelo que nós chamamos de justiça restaurativa, que é um novo modelo de justiça, onde nós procuramos conscientizar o agressor, né, que ele, em primeiro lugar, deve reparar o dano, em segundo lugar, ele deve compreender os malefícios de sua atitude, em terceiro lugar, ele procura valorizar a vítima enquanto ser humano. Então, assim, existem métodos, canais que propiciam a reestrutura familiar. Então, nós não fazemos um convite, pura e simplesmente, de desligamento da afetividade. Não. Hoje a justiça procura saber as causas da violência, tratar a violência, obviamente, na sua origem e promover uma reestruturação. Certamente que em determinados momentos a ruptura do contato físico, né, a retirada do agressor do seu núcleo familiar é importante e é necessário. Então ela pode esperar que realmente ela terá proteção. Sempre, sempre. Terá proteção. Basta romper com esse sentimento de medo, esse silêncio. Ela precisa promover essa denúncia para que os órgãos administrativos atuem, em primeiro lugar, tratando dela enquanto mulher, tentando fazer com que ela acredite nela mesma, tentando fazer com que ela compreenda que ela tem o seu valor no cenário familiar e no cenário da sociedade, e a partir daí promover todas as demais medidas protetivas para que essa violência ela seja, na realidade, finita. E mais do que isso, como gosto de repetir isso, nós temos dois tipos de justiça atualmente. A justiça repressora, né, retributiva, mas nós também temos uma justiça restaurativa que é aplicada em todos os ramos do direito. E todos os delitos que estão relacionados com violência doméstica, com a violência intrafamiliar, nós procuramos nos utilizar da justiça restaurativa para promover, na verdade, a pacificação social, né? Porque às vezes a gente observa que o agressor ou que o criminoso, como ele não compreende os malefícios da sua atuação, muitas das vezes para ele, recebi a pena, vou lá para o presídio e vou pagar, um dia eu estou livre na sociedade. Isso não gera, por exemplo, uma ressocialização no seu sentido natural. A ressocialização ela só surge quando o agressor, né, o criminoso, compreende os malefícios do seu ato. E mais do que isso, ele é responsabilizado pelos seus atos. E a responsabilização pelos seus atos não se define ou se estanca, né, só com a supressão da sua liberdade. Doutora, eu acho o seguinte, na minha maneira de pensar e em tudo que a senhora falou, as pessoas têm que tomar conhecimento que ninguém passa recibo de compra e venda de um ser humano para o outro. Com certeza. Então, a mulher não é propriedade do homem, nem o homem é propriedade da mulher. Eu sempre falei isso. Não, quando vem... eu sou casada, mas minha mãe não passou recibo de compra e venda. Sim, não. Eu acho que é por aí, né? Não, certamente. Nós temos que nos posicionar. Sim, a mulher precisa se posicionar e aquele que diz que ama, né, que nutre o afeto, que é o seu companheiro, precisa compreender que, independentemente da situação de fragilidade, que é uma situação biológica, não significa que ela seja um objeto ou ele tenha posse sobre essa mulher. Ela é mulher, é um ser humano, merece respeito e se houver violação do direito enquanto pessoa, a reprimenda existe. É isso aí. Promete que volta? Com certeza. Porque eu tenho certeza que nossas amigas só ficam aí no telefone, no WhatsApp, sempre mandando perguntinha. Vem, doutora. Sempre que for Vamos possível, estar sempre aí esclarecendo aí as nossas amigas, porque é isso aí. São os nossos anjinhos protetores. É o que eu quero sempre aqui em Celeste Maria, para você ver que você não está só. Nós estamos juntinhos. Um beijo em seu coração, doutora. Beijo pra você, obrigada. Celeste, pra você que está nos ouvindo, nos assistindo. Obrigada, é um grande prazer. Obrigada, doutora. Gostoso, né? Não sai daí, não sai daí.